Bom dia, pessoal. Bom dia porque é bem cedo, né? 9 horas da manhã, nosso Conecta Plástica, aqui na Jornada Paulista, segundo dia de Jornada Paulista de Cirurgia Plástica 2023. Ontem nós tivemos várias personalidades passando por aqui. Hoje nós temos um dia muito especial e estamos começando o dia muito bem. Muito bem. Um dia muito especial para mim, que estou recebendo uma amiga, uma pessoa muito querida, uma profissional fantástica, de um estado que eu amo, né? Porque, afinal de contas, eu sou casado com uma mineira, né? Então, Minas Gerais é um estado maravilhoso, uma cidade maravilhosa, né? Uberlândia, uma cidade... Uberaba e Uberlândia é perto? São próximos, 100 quilômetros, pertinho. Uberlândia é uma cidade grande, né? Tem quantos habitantes? Uberlândia hoje já está perto de 1 milhão de habitantes, já é uma cidade 1 milhão de grande. habitantes. 1 milhão de habitantes, é Triângulo Mineiro, né? Triângulo Mineiro. Então, eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast Conecta Plástica hoje a doutora Fernanda Zanata, uma cirurgiã. Eu posso falar tranquilo, porque eu tenho 60, né? Uma jovem cirurgiã, jovem na idade, né? Mas com uma bagagem, um conhecimento, uma experiência cirúrgica espetacular, que entrega resultados, assim, fantásticos, que é uma profissional que tem um carisma muito grande, né? Como todo mineiro, né? Muito simpática, muito querida, muito próxima da gente, sempre ali participando nos grupos de discussão, colocando questionamentos. Fernanda, uma honra imensa te receber aqui no Conecta Plástica. Obrigada. Espero que essa conversa seja muito proveitosa para o nosso público, para as mulheres cirurgiãs plásticas entenderem como é que a vida, e para você, público leigo, entender como é que a vida do cirurgião plástico mulher, que tem que ter as atribuições de mãe, né? De mãe, de esposa, de dona de casa, cuidar da casa, gestão coordenar, e gestão da clínica, gestão da vida. Fernanda, uma honra. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer muito grande. Conta para nós aí como é que é a tua vida, como é que começa teu dia. Você deve ter lá os seus filhos, né? Conta para nós, como é que é? Comecei o dia hoje, conta para nós, como é que é? Primeiramente, eu queria agradecer, assim, imensamente. Já te falei isso várias vezes. Sou uma cirurgiã lá do interior de Minas, né? Não esperava nunca estar aqui. Então, assim, fiquei muito honrada, muito mesmo, de coração. Tenho um carinho enorme, você sabe. Na verdade, assim, não é simplesmente comprar um material, a gente não tem apenas aquele relacionamento, né, de colega cirurgião, comprar um material, sua esposa deve saber disso. Quando a gente tem alguma dúvida, eu operei uma paciente aqui, estou com uma dúvida, Bachir, já liguei para ele 10 horas da noite, na hora, Fernanda, vou te fazer uma chamada de vídeo, vem cá, vamos resolver isso. Então, assim, a gente não vê isso hoje. Então, graças a Deus, no meio da cirurgia plástica, nós temos pessoas, né, com um carinho enorme, com essa generosidade, essa humildade que você tem. É muito raro a gente encontrar hoje. Tive uma grande ajuda do Dr. Gustavo Vilela, que a gente estava falando em Belo Horizonte, que foi quem me ensinou, né, a manusear o argoplasma, me ajudou. Então, vamos lá, sobre a minha rotina, né? Eu sou mãe de 2, tenho um menininho de 3 anos, tenho uma filha de 6. Nossa, novinho, 3 anos. E a vida muda. Então, na verdade, a ficha foi cair, que a vida mudou. Eu já estava, minha menina mais velha, ela tinha 1 ano de idade. A gente vem naquela rotina de cirurgiã, querendo sempre, né, subir degraus e operar cada dia mais, e empresa crescendo, clínica crescendo, marido médico também. Teu marido é cirurgião torácico, Meu marido é né? cirurgião torácico, aquela coisa que a gente encontra na hora da janta, né? Trabalha o dia inteiro, liga pro esposo, vamos jantar. Era a hora que encontrava. E aí engravidei e eu achei que a vida fosse continuar da mesma forma. Minha filha nasceu, com 20 dias eu já tinha voltado a operar. 20 dias? 20 dias pós-parto. Eu levantava 4h30 da manhã. Amamentava? Tirava o leite, amamentava e saía para operar. 6h30 da manhã eu estava no hospital. Tinha lá um auxiliar te ajudando? Tinha auxiliar me ajudando. Operava, ia pro almoço correndo.
amamentava de novo, Arrumava o intervalo para amamentar. tirava o leite, ia pro consultório atender, saía do consultório correndo. Então, assim, essa rotina dos primeiros 6 meses da amamentação, eu não perdi. Glamurosa a vida de cirurgião plástico, né? Eu não perdi minha fase de amamentação, minha geladeirinha, né, cheia de estoque de leite. E assim a gente foi. Mas aí, de repente, a ficha começou a cair, que eu era mãe. E essa ficha começa a cair à medida que o bebê começa a crescer e começa a te pedir colo e começa a chorar quando você sair de casa, começa a ter os eventos na escolinha, por que a mãe não tá lá? Por que a mãe não tá participando? Então começou a cair mais a ficha de que eu era mãe, de que eu tinha que ter um tempo maior para eles. Então eu falo que hoje eu cheguei no meu ponto de equilíbrio. Eu tenho 2 manhãs na semana que eu levo meus filhos na natação, que eu levo no futebolzinho, dedicado a eles, que eu faço tarefinha da escola, que eu fico com eles. Deixei na escolinha, beijo mamãe, sou cirurgião plástico. Então, hoje eu consegui achar esse ponto de equilíbrio e eu falo que eu estou muito mais feliz. Porque eu consigo me doar melhor quando eu sou cirurgião plástica, sabendo que eu não estou devendo nada ali para os meus filhos, que eu já fiz a minha parte. Estou me doando mais para os meus filhos e agora eu achei o ponto de equilíbrio. E como é que lida com o marido? O marido também, ele reservou um tempo para isso ou ele continuou tocando a vida dele? Meu marido, ele é professor universitário na Universidade Federal de Berlândia. Extremamente empenhado na área da cirurgia torácica. Ele veio uma vez ao mês para São Paulo. Olha que bacana. Ele já fez o título de robótica e ele vem uma vez ao mês para o Einstein operar e trabalha muito mais do que eu. Então, assim, ele ainda tem uma rotina grande de trabalho, de ser professor universitário, de trabalhar na UFO, né, que é a Universidade Federal de Berlândia, mas ele é um excelente pai. Então, assim, apesar de ter pouco tempo, ele usa totalmente o tempo que ele está com os filhos, ele se dedica totalmente. Então, ele chegou em casa, não tem celular, ele guarda o celular. Ai, que bacana. Ele vai brincar com os filhos e brinca mesmo, põe no colo e brinca e pega a bola, vão pra quadra jogar bola, vai pra quadra, joga bola. Às vezes meu menininho chega, e quando meu marido chega em casa, meu menino já tá com a bola. Pai, vamos pra quadra jogar bola? Então ele brinca. E isso é muito interessante, a gente aproveitar esse pequeno tempo que a gente tem com os filhos. E ele sabe aproveitar. Que bacana. Eu passei por isso, porque eu tenho 60, vim ser pai com 45 meu primeiro filho. O Omar nasceu quando eu tinha 45 e eu estava no auge da minha profissão cirúrgica, né? Então eu precisei muito da ajuda da minha mulher para eu poder, mas também quando eu chegava em casa... Era dedicação total. Total. A gente dedicação batia total. a bola lá no apartamento, a mulher ficava desesperada, né? Foi uma loucura. Depois a Naila nasceu, também foi a mesma coisa. Agora, a nossa profissão, ela exige muito da gente, né? Exige. Fernanda, a gente se dedica... Não é só a sobrecarga física, tem muita sobrecarga emocional. Muita sobrecarga emocional. E você lida bem com essa... Hoje, muitos cirurgiões plásticos, eles utilizam muito a rede social para uma promoção, etc. E o nível de exigência hoje dos pacientes, até porque existe uma democratização de informação, né? Então, os pacientes sabem muita coisa, muitas vezes o paciente conhece tecnologia até mais do que o médico, e o nível de exigência se tornou muito grande, né? Você maneja como isso no seu dia a dia? Como é que é a tua rotina de consultório? Assim? Como é que você informa os pacientes sobre aquilo que você vai fazer? Você agrega informações de tecnologia, agrega informações das novas técnicas? Como é que você tem lidado com esse mundo assim tão cheio de informação? Eu acho que a gente tem uma característica, o médico em geral, ele tem uma característica ali desde criança, desde escola, de sermos muito estudiosos. Então, surgiu uma novidade, é igual você falou, a paciente ela vai chegar no consultório e ela vai te perguntar daquela novidade. Às vezes nem é da área de cirurgia plástica, às vezes é de uma área de dermatologia, às vezes é de uma área de ginecologia. Eu atendo 90% do meu público são mulheres e elas me perguntam de implanon, elas me perguntam de tudo, do preenchimento, que eu nem faço mais em consultório, hoje eu só faço cirurgia plástica, eu não faço mais nem procedimentos, né, dermatológicos em consultório. Mas elas te perguntam. Então, eu acho que a gente não pode parar no tempo. E nós temos sempre que estudar. Quando surgiu, por exemplo, as tecnologias de retração de pele, eu fui atrás, eu estudei, e como mineirinha, eu falo que como mineirinha,
primeiro eu falei, gente, primeiro eu vou estudar. Deixa eu buscar base científica. Entrei no BIREM, entrei em todas as fontes lá de casos, né, relatados, para ver o que tinha relatado, o que tinha de trabalho científico, o que tinha de estudo científico. Porque se eu estou propondo no meu consultório algo para minha paciente, eu tenho que ter estudo científico. Quando eu comecei a fazer o argoplasma e eu comecei a divulgar isso no meu consultório para as minhas pacientes, Bachir, né, naquele nosso horário das 10 da noite, deu uma aula fantástica. E eu, como uma bela estudiosa, anotei tudo. Igual estudante, meu caderninho, anotei tudo. E aí, quando as pacientes chegavam no consultório e me perguntavam, eu ia explicar o que era o gás de argônio, como que ele agia, qual temperatura ele agia, igual a aulinha. Então, nós somos estudiosos e eu acho que isso é importante. A gente não pode parar de estudar em momento nenhum. A medicina, principalmente a cirurgia plástica, eu falo isso para os pacientes no consultório, em questão de poucos anos, né? 4, 5 anos, gente, mudou tudo. Então, hoje a gente tem aparelho para liquefazer, emulsificar a gordura, a gente tem infiltrador de soro para fazer a lipoaspiração, que antes nós não tínhamos, nós temos aparelhos para estimular a retração de pele e os resultados estão muito melhores. Então, a gente não pode parar no tempo, falar, não, eu vou fazer antigamente minha lipoaspiração manual, não vou usar nenhuma tecnologia, porque o resultado não vai ser o mesmo. Não vai. Os resultados, eles têm se mostrado cada dia melhores com as novas tecnologias e nós temos que estudar e agregar isso na nossa cirurgia. Agora, aquela formação que o cirurgião plástico tem, né? A formação de cirurgião plástico tradicionalista, né? Que abdica um pouco de tecnologia, abdica um pouco do uso de tecnologia, ele ainda é a formação da base do cirurgião, né? Quer dizer, a lipoaspiração nunca deixou de ser uma lipoaspiração num plano correto, com a utilização das cânulas corretas, com a utilização da infiltração correta, do plano de infiltração correto, etc. Mas hoje você está agregando tecnologia. E quando você agrega tecnologia, algumas nuances elas se modificam, alguns detalhes se modificam, né? Do nível de profundidade da lipoaspiração. Então, antigamente a gente tentava promover uma retração de pele utilizando uma superficialização da cânula, né? Hoje Exatamente. A superficialização da cânula quase que se torna proibitiva porque você está usando muita tecnologia. E pode ter lesão de pele. Pode ter lesão de pele, né? Então, essa mudança, você conseguiu ainda, apesar de você ter aí 15, 16 anos de formada, mas você pegou ainda uma fase em que era a cirurgia plástica raiz, Sim, e aí você veio mudando, né? Sim. O teu conceito veio mudando também de abordagem, você teve que adequar muita coisa também ao longo da sua jornada, e você está adequando diariamente isso ainda? Eu vou te falar, Bachir, até falei para vocês quando eu cheguei, o meu conceito, exatamente isso, eu era muito cirurgião plástica raiz, com muito receio de usar tecnologias, medo de usar tecnologias e ter, às vezes, né, uma lesão de pele, uma queimadura. O meu conceito, ele mudou de um ano para cá. Por quê? Por experiência. Você começa a ver os resultados de quem já está usando e você começa a acreditar naquilo, que aquilo realmente faz diferença. E aí eu pensei, bom, então eu vou usar essa tecnologia. E aí, o argoplasma, né? Nós já estamos com 7 meses de experiência, meus resultados melhoraram imensamente. Então, a cirurgião plástica raiz está lá. Um exemplo, fiz a lipoaspiração no dorso da paciente. Esses dias eu brinquei com uma paciente que parecia um bonequinho da Michelin, cheia de dobrinhas, de pele, flacidez de pele. Numa lipoaspiração tradicional, eu não conseguiria ter retração de pele. Ela iria fazer a lipoaspiração e ele ia continuar com aquelas dobrinhas, ele ia continuar com aquela flacidez. E aquilo incomoda muito a paciente. Então, hoje, com a adoção da tecnologia, no caso o argoplasma, a paciente acaba a cirurgia, ela não tem dobrinha de pele. Ela fica encantada com aquilo. Ela fala, doutora, a flacidez acabou. Então, a gente consegue resultados melhores. Antigamente, a cirurgião plástica raiz fazia uma lipoaspiração, uma abdominoplastia. Você virava a paciente, olhava o dorso dela, estava cheia de dobrinha de pele. Porque você não tinha nada para oferecer a mais do que aquilo. Então, hoje a gente consegue oferecer tecnologia e os resultados estão se mostrando cada vez melhores. Potencializa o resultado, Exatamente. Você continua a mesma cirurgiã, com os princípios de um cirurgião plástico muito bem formado, mas hoje agrega ferramentas. E a gente vê que isso muda o resultado. A tecnologia, ela está modificando o resultado e é
Isso, é a experiência, é a visualização do dia a dia. Eu, com 7 meses, estava brincando com as meninas que o ergoplasma, quando eu comecei, eu usava 22, 32, que é o que vem no manual. E à medida que a gente vai usando, a gente vai sentindo o aparelho, vai aumentando a potência, e a gente vai sentindo onde que você pode mais, numa pele mais firme, numa pele mais grossa, a gente vai com uma energia maior, na pele mais fina, você vai com uma energia menor, e os resultados estão ficando ótimos, graças a Deus. Essa protocolização, porque a gente tem um grupo, né? Tem um grupo com mais de 130 fantástico o nosso grupo. Usuários e o pessoal troca informações constantemente. Agora, me conta uma coisa. Você tem um consultório, uma clínica, e essa clínica ela recebe mais o público feminino. Foi interessante essa observação que você fez. A mulher, ela se sente mais confortável com uma cirurgia, então, parece, né? Sente. Hoje, a minha clínica é formada por cirurgião plástico, no caso eu, um outro colega cirurgião plástico, ginecologistas, dermatologistas, e ali eu brinco que virou uma clínica de mulher, porque tá tudo ali integrado, né? Ginecologista, dermatologista, cirurgião plástico, e as mulheres, elas se sentem, eu brinco com as pacientes, que eu falo assim, gente, eu sou mulher, eu sou mãe, eu tive 2 gestações, eu sei onde que o problema pega. Então, quando ela chega do meu consultório, eu falo assim, eu sei, essa queixa... A dor, você sabe exatamente onde é. Eu falei, essa queixa sua, eu também tenho, eu sei onde que o problema pega. Então, a gente se entende, a gente entende a questão da maternidade. Quando elas chegam, elas falam pra mim, doutora, qual que é a melhor época de operar? Primeira pergunta que eu faço... Seu bebê já está andando? Você vai ter que pegar seu bebê no colo? Então, até isso a gente tem que orientar a paciente. Se ela está pegando o bebê no colo, porque depois ela não vai poder pegar o bebê no colo se ela fizer, por exemplo, uma cirurgia de mamoplastia. Então, como eu passei por todas essas etapas, nas minhas 2 gestações e nos meus 2 filhos, eu entendo esse mundo materno. Então, quando elas chegam, elas se identificam muito comigo exatamente por isso. Porque eu não sei só operar, eu entendo que o pós-operatório também é muito importante e eu sei a exigência que ela vai ter em casa com bebês pequenos. Então, até essa parte é importante a gente orientar. Você acompanha a paciente no pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório, e dentro da clínica você tem o serviço também de pós-operatório? Tem todo completo? Às vezes, diferente de alguns cirurgiões que operam muito, a gente coloca a enfermeira para ver pós-operatório. Eu não faço isso, eu vejo. Então, eu faço meu acompanhamento de pós-operatório, eu vejo minhas pacientes. Você faz questão de ver eu faço questão de ver. Eu sempre trabalhei assim. Eu vejo minhas pacientes no pós-operatório, eu tiro os pontos, eu não deixo a enfermeira. Não é porque ela não sabe, ela sabe muito bem. Não, mas o paciente se entregou a você, seguro. Né? A paciente, ela tem segurança. É a doutora que está aqui me orientando, é a doutora que está aqui tirando o meu ponto, que está me orientando a usar o macaquinho. Sem contar a personalização, né? Exatamente. Né? Então, eu faço todo o pós-operatório, eu tenho a equipe das meninas. Ah, doutora, preciso que você olhe isso aqui, estou operando, a enfermeira está lá para ver. Você falou uma frase muito interessante, Fernanda, desculpa te cortar, mas você falou a empresa está crescendo. Quer dizer, você enxerga o seu negócio como empresa, né? Porque é uma empresa, mas você não deixou de ter a dedicação personalizada, né? Porque senão perde um pouco a identidade, né? Perde a identidade. Então, assim, hoje eu enxergo exatamente isso. Eu enxergo como uma empresa que tem CNPJ, que dá nota fiscal. Então, nós oferecemos um produto. Nós somos prestadores de serviço. Essa é a visão da cirurgia plástica moderna, né? Nós somos prestadores de serviço e a gente está oferecendo, e eu tenho que oferecer o melhor produto para o meu cliente, que na verdade é o meu paciente, mas é um cliente se a gente pensar como prestador de serviço. Teve ontem aqui eu estava até conversando com a minha equipe, uma demonstração muito grande de humanidade, né, no manejo do paciente, de um colega do Tiago, que é de Lisboa. Ele fez o podcast aqui ontem, e ele disse uma coisa magnífica, que você não deve nunca perder a humanidade interior que você oferece como um produto para o paciente. Exatamente. Porque o paciente, na verdade, ele quer ser acolhido, né? Exatamente. E você dizendo isso para mim, eu fico muito feliz, porque eu sempre manejei a clínica de uma maneira muito personalizada, assim. Cada paciente era atendido integralmente por mim, a despeito de eu ter que me desdobrar, né? Então, essa maneira como você está manejando o teu negócio, manejando a sua clínica e aplicando esse conhecimento que você vem adquirindo é magnífico. E se você continuar assim, não perder a essência,
Porque às vezes a gente perde, né? Às O vezes mundo está perde. muito rápido, a gente não tem tempo, etc. E você olha, mãe, esposa, com tempo que tem que ter tempo para criar os filhos e ainda está manejando de maneira muito precisa, entendendo muito bem essa humanidade. Você imagina que nas suas andanças aí pelos congressos, pelos cursos, essa nova visão tecnológica pode ter tirado um pouco da humanidade? A gente se desgarrou um pouco, e as pessoas que estão se desgarrando disso não estão tendo os resultados esperados do ponto de vista de retorno do paciente? Eu acredito. Eu acho que esse atendimento humanizado é o principal. É igual você falou. Se eu fizer simplesmente minha cirurgia sem tecnologia nenhuma, eu também vou ter resultados bons. Não excelentes, como a gente está vendo, mas eu vou ter resultados bons. E o que eu mais observo no consultório, às vezes, o resultado nem é tão lindo, tão maravilhoso, mas se você tem uma boa relação médico-paciente, se a paciente confia em você, ela acredita em você, ela sabe que você está doando o seu melhor, ela sabe que você está fazendo o seu melhor. Respeita seus limites. Ela né? respeita os seus limites. Então, às vezes, como antigamente não tinha um ergoplasma, e eu sou muito sincera nas minhas consultas, então, às vezes eu atendia a paciente, eu falava assim, olha, você tem muita flacidez de pele em dorso. Aqui, quando fizer a lipoaspiração, eu vou tirar a sua gordura, mas vai continuar com pele. Então, na cirurgia, nós vamos fazer a lipoaspiração, a abdominoplastia, a frente, a barriga vai ficar lisinha, bonitinha, mas nas costas vai sobrar pele. Você entende isso? Então, quando a paciente operava, ela chegava no retorno, doutora, muito obrigada, você me explicou. Eu entendo que essa pele que está sobrando aqui nas costas é porque fez a lipo, porque não tem como tirar a pele. Então, eu acho que é importante esse atendimento humanizado. E eu brinco com a paciente no consultório assim, eu falo, ó, a partir de agora, nós vamos estabelecer uma relação de casamento. Porque é o tempo todo meu telefone ligado para Você dá o seu elas. telefone Eu dou pessoal. o meu telefone, elas me ligam quando precisa, elas entram não é com a enfermeira, é comigo. Então, eu estou em casa, elas mandam mensagem, eu respondo. E eu até brinco, eu falo assim, hoje a gente é uma troca de escolhas. As pacientes escolhem a gente, mas a gente também tem que escolher as pacientes. Quando a gente vê que às vezes não tem um perfil para operar, uma paciente às vezes muito ansiosa, que às vezes quer um resultado que ela não vai ter, que ela não vai buscar, às vezes eu prefiro não operar, porque eu brinco que é um casamento, então tem que ter uma relação de duplicidade ali, as duas têm que se gostar, porque como é que eu vou fazer um pós-operatório de 1 ano numa paciente se eu não gostei dela, se eu acho que não valeu a pena operar essa paciente, então não tem como. Então eu falo sempre na clínica para todo mundo, eu falo assim, a primeira consulta é a mais importante, é aquela que eu vou identificar os anseios da paciente, não é só o que tem que fazer no corpo. A gente identifica os anseios, as ansiedades, a expectativa. Então, tudo isso é importante. Então, é isso, é essa relação humanizada de consultório. Hoje, a gente agrega tecnologia, sim, mas tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pé no chão para seguir com essa relação humanizada e não esquecer que a paciente, eu sempre percebo isso, pós-operatória, ela fica muito fragilizada. Ela fica muito fragilizada, ela fica carente, ansiosa, né? E nós somos o apoio dela. Eu vejo muito médico assim, ai, tá me ligando demais. Essa paciente tá me ligando tanto. Gente, nós sabemos, mas a paciente não sabe. Se há dúvida dela, antigamente, eu era um pouco assim mais, sabe, seca, nossa, mas toda paciente pergunta isso. E aí eu comecei a entender que ela não sabe, eu sei, mas ela não sabe. Então, ela pode perguntar. Eu falo hoje para as meninas, eu falo assim, vocês podem perguntar 10 vezes, eu estou aqui para responder. Porque se há dúvida dela, eu tenho que estar lá para responder. Porque o paciente, ele não tem essa obrigação de saber. Exatamente, por isso você é o profissional, exatamente. Né? Muitos colegas não entendem isso. Então, tem uma equipe multidisciplinar que cuida do paciente. Fantástico, eu acho isso fantástico. É uma crítica que eu faço sempre construtiva, eu acho muito bacana ter toda uma equipe multidisciplinar trabalhando em prol do paciente, mas você tem que saber que a essência do atendimento é você profissional, e você tem que estar presente, pelo menos, para responder aquelas questões mais imperativas, né? Aquilo que o paciente tem mais de dúvida, você tem que estar, você não pode condicionar respostas a assistentes, né? Exatamente. Porque não é isso, eu não esperaria, por exemplo. Eu também não. Eu não espero eu estou fazendo um empreendimento, é um empreendimento de vida, né? Exatamente. Você está fazendo um empreendimento no teu corpo,
E aí você recebe a informação do assistente, não é legal, né? Não. E essa maneira como você está trabalhando tem trazido para você um resultado bacana? Você tem... O que mais me deixa feliz, a gente investe muito, né, em propaganda, em marketing, mas o que mais me deixa feliz é quando a paciente chega no consultório e fala assim, doutora, eu vim aqui porque você já operou a fulana é amiga minha, a outra é minha prima, a outra é minha mãe, a outra é minha tia. Se não tivesse o marketing, viria mesmo, de qualquer jeito. Então, isso é o que mais me deixa feliz. É o boca a boca, né? É o boca a boca, é a paciente chegar para você e falar assim, você operou a minha prima, o resultado ficou ótimo, você deu uma ótima assistência e eu estou aqui por isso. O marketing, ele só ajuda, ele só vai te impulsionar, mas você não consegue manter esse mercado por muito tempo se não tem esse boca a boca, se não tem esse feedback delas. Não consegue. Você sabe que existe, Fernanda, eu tenho que te fazer essa pergunta, você me perdoa até a pergunta, as mulheres que são nossas ouvintes aí, me perdoem a pergunta. Ninguém gosta mais de mulher do que eu, viu? Então pode ficar tranquilo que eu não sou machista. Tem uma linda ali, né? Deixa eu falar uma coisa. O cirurgião plástico, geralmente, homem, né? Cirurgião plástico do sexo masculino, não sei se a gente pode falar isso em 2023, mas tudo bem, eu sou das antigas, eu estou autorizado. Geralmente, ele se sente assim mais empoderado, né? O cirurgião, geralmente, homem, geralmente ele se sente mais empoderado, né? Assim, o cirurgião, né? Em algum momento, na tua decisão de ser cirurgiã, você chegou a temer você não ser respeitada e ouvida como cirurgiã por ser mulher? Você teve esse temor ou você sempre acreditou que isso é secundário? Mas eu estou falando não por você, mas a visão que os pacientes têm. Entendi. Vou te ser sincera, de fundo de coração, não. Por quê? Porque desde a minha época de residência de cirurgia geral, eu era a única residente de cirurgia geral e 9 homens. E eu mandava neles. Assim, mandava num sentido gostoso de ser. Você era líder, então, né? eu era líder, eles brincavam comigo. Fernandinha, larga de ser brava, Fernandinha. Fernandinha. Então, eu mandava e desmandava. Vocês estão vendo essa menina boazinha aqui, viu? Mas ela raspou o verniz dela. Não, me põe no centro cirúrgico que transforma. Essa é a identidade do cirurgião. O cirurgião não tem identidade de gênero, né? Ele é tudo, né? Coloca no centro cirúrgico, transforma e dá bronca em quem precisar de dar bronca, que fica brava mesmo, bate o pé, e ao mesmo tempo tem aquela meiguice, né? Aquela simpatia, que às vezes a paciente está buscando. E é por isso que a paciente do sexo feminino confia mais na cirurgiã, né? Então exatamente. Tem toda a bagagem de conhecimento e tem ainda esse lado sensível, né? Exatamente. Porque eu acho tão lindo quando eu vejo uma cirurgiã operando, eu tenho acompanhado muita gente operando, e eu acho que vocês têm, assim, as mulheres, elas têm uma capacidade de enxergar coisas que eu não enxergo. Sinceramente. Eu falo, mas que danadinha, ela tá indo ali com a cana no lugar que eu não iria, e ela deixou perfeito, porque vocês têm uma sensibilidade, né? Mas é porque é o que eu tava falando para as meninas, a gente sabe onde pega, a gente sabe o foco do que incomoda, porque nós temos corpos semelhantes, corpos parecidos. Eu tenho um corpo de pós 2 gestações, então eu sei o que incomoda, eu sei onde que é o problema. Então eu vou ali. E às vezes é isso mesmo que você está falando. Às vezes a paciente fala, doutora, mas eu nem tinha visto aquilo ali, você fez. E ficou tão bom. Eu falei assim, porque eu sei onde que incomoda. É a sensibilidade feminina. Fernanda, o que você me diz hoje desse momento que você está vivendo? A gente está chegando aqui perto do fim da nossa conversa. Mas eu queria um parecer teu muito fundamentado naquilo que você tinha de perspectiva quando você se formou. Você provavelmente não estava casada ainda, não tinha filhos. Então, se você puder traçar para nós aqui uma história daquilo que você enxergava como perspectiva, daquilo que você conquistou e para onde você está indo, se você se sente já um pouco realizada com as conquistas. Eu me sentiria muito, né, conhecendo a sua história, mas é muito importante, porque as cirurgiãs e os outros cirurgiões que estão começando, eles vão se espelhar na sua história, e essa experiência de vida que você tem, de ser cirurgiã,
de começar lá na faculdade, imaginando ser cirurgiã, depois casar, ser mãe, ir para uma cidade, vamos dizer, a sua cidade tem 1 milhão de habitantes, mas vamos pegar São Paulo, por exemplo, é uma cidade pequena, né? Bauru, por exemplo, é uma cidade que tem 500 mil habitantes, mas você começou tudo lá e está começando a tua vida, a sua vida está se transformando cada vez mais. Que recado que você pode dar para essas pessoas, imaginando uma pequena história da tua vida e transformando a vida dessas pessoas com essa história, tentando oferecer essa bagagem que você adquiriu? O mais importante, assim, eu venho de uma família que não tem médicos. A família do meu marido também não tem médicos, então é aquele passo de formiguinha. Nós começamos ali do zero, não tinha ninguém para te ajudar a montar um consultório, para te indicar para entrar num hospital, e nós começamos com passinhos de formiguinha. E o mais importante que eu percebo ao longo dessa jornada, porque passa realmente uma história na nossa cabeça, né? 10 anos de plantão, e os plantões à noite, sofridos. Quem não fez? Quem não fez? Então foram 10 anos de plantão, plantão de UTI, plantão de SAMU, plantão de ambulância. Já teve muita coisa, já passou muita história aqui nessa cabeça. E fiz minha residência de cirurgia plástica na UFMG, em Belo Horizonte. E quando eu morei em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ficar lá. Um grande professor, Paulo Roberto, Paulão, sim. Não sei se você recorda dele, querido. Na época me chamou para ficar, para gerir a clínica dele. E aí bateu, né, o coração, família em casa, não tinha ninguém para me ajudar. Ou a razão, ficar em Belo Horizonte, seguir já os passos lá com o meu professor. E aí bateu o coração. Então voltei para Uberlândia, do zero, plantão, montei meu consultóriozinho humilde e comecei. E é isso, é a gente trabalhar com ética, trabalhar com humanidade, que eu acho que é isso que para mim, é o ponto crucial, assim, dos meus atendimentos, que as pacientes me falam. Fernanda, a sua humanidade, a sua humildade me fez operar com você não só a parte de conhecimento, de entregar bons resultados, mas é você sentir que a paciente está ali do seu lado e que você está ali para ajudar. E eu falo isso para todas elas e é de coração. Não é frases formadas, é de coração. Então, assim, eu quero que a paciente se sinta bem, que tenha bons resultados e que se sinta bem. Então, acho que a gente trabalhando com humanidade, a gente consegue crescer. E passa uma história, assim, na minha cabeça do quanto a gente já cresceu. Eu e meu marido formamos já, graças a Deus, uma linda família com 2 filhos. E eu não tenho essa perspectiva, nossa, eu quero, né, quero tudo. Tem gente que quer tudo, quero uma clínica gigante, quero uma clínica maravilhosa, quero ganhar... Não, gente. Eu quero crescer, quero que as pessoas falem bem de mim. Deixar sua marca. Quero deixar a minha marca, mas sem querer, né, galgar grandes resultados e ser a melhor, né, a melhor. Não, gente. Hoje tem espaço para todo mundo. Eu acho que isso é o mais importante, é você entender que você é boa, mas tem mais 10 cirurgiões plásticos em Uberlândia, mais 12, um exemplo, que são tão bons, ou às vezes até melhores do que eu. Então, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso entregar para minha paciente de diferente? Então, é isso, é a gente ir ali com cuidado, com carinho, fazer o meu melhor. Sempre eu tento fazer o meu melhor pelo meu paciente. E eu acho que assim a gente consegue galgar os passos e ter sucesso. E você está tendo um sucesso brutal na sua cidade, né? A gente já ouviu falar, graças a Deus. Eu estou muito feliz, porque para mim realmente é motivo de muito orgulho fazer parte da vida de pessoas como você, que transformam a cirurgia plástica e transformam a vida das pessoas também. Em cada paciente operado, eu me sinto um pouco responsável pelo sucesso, pelo insucesso às vezes, pelas responsabilidades inerentes ao procedimento, porque nós tivemos uma ideia lá no passado, tivemos que trabalhar muito para concretizar essa ideia, e a gente quer deixar a nossa marca na cirurgia plástica com um reconhecimento futuro de que a gente colaborou para fazer se tornar a cirurgia plástica novamente aquilo que ela sempre foi, né? Ela está no ápice da cirurgia plástica mundial, ela ser reconhecida como um centro de excelência de cirurgia plástica mundial, e profissionais como você, Fernanda,
realmente me deixam muito envaidecidos de perceber que eu estou no caminho certo, de que eu estou apostando numa ideia e numa filosofia de vida de oferecer, porque você partilha dos mesmos princípios que eu, de humanidade, de oferecer mais sem esperar receber nada em troca, simplesmente querendo acrescentar ao mundo. Você está de parabéns, é uma história também muito parecida, porque eu também sou filho de imigrantes, sou o primeiro médico da família, não tinha médico. Eu digo sempre que eu comecei do -10, o que é um pouco mais difícil do que começar do zero. Mas a gente conseguiu sucesso utilizando essa perspectiva de humanização em tudo aquilo que a gente faz. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz de te receber você aqui. Eu estou muito honrada, muito feliz também. Eu acho que desde a nossa primeira conversa, a primeira vez que eu te liguei, bateu, né? Eu brinco que bateu o santo, porque eu senti isso também, a sua generosidade, a sua humildade, a sua simpatia, apesar da sua grandiosidade como cirurgião plástico, reconhecido no Brasil, no mundo, e aí você conversa com aquela pessoa que você fala, ai meu Deus, né? Vou conversar com o Bachir. Gente, uma pessoa extremamente generosa, extremamente humilde, e eu tô muito, muito honrada de estar aqui. Conecta Plástica é isso, né? Conecta Plástica é trazer essas pessoas que fazem diferença, que acrescentam no mundo, que são estrelas, que brilham para o mundo inteiro, mas sabe que fazem parte de uma constelação, né? Então ela dá aquela contribuição dela sem pedir nada de volta. Fernanda, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso podcast. Aproveite a jornada está maravilhosa. Muito feliz, um grande abraço para tua família, para suas crianças, para o seu esposo. Parabéns, espero que você possa crescer cada vez mais. Amém. A câmera, o microfone e o público é teu para você se despedir. Hoje você se despede do Conecta Olha, mais uma honra, meu Deus. Não, só queria agradecer imensamente o convite. Já falei isso várias vezes para o Bachir, eu nunca imaginava ser convidada para o podcast, nunca imaginava mesmo. Então, fico extremamente honrada, feliz. Muito obrigada pela sua generosidade. E estou aqui para te aplaudir, sempre. Precisou de alguém para aplaudir, eu estou aqui para aplaudir. Obrigado. Conecta Plástica mais uma vez aqui na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, edição 2023, com essa entrevista maravilhosa, com essa conversa, esse bate-papo fenomenal com a doutora Fernanda Zanata. Brevemente retornaremos com mais um entrevistado. Conecta Plástica, Faga Medical com vocês o tempo todo. Um grande beijo.